Olá, este é um podcast sobre o filme Amigos Inseparáveis, filme norte-americano do ano de 2012, dirigido pelo diretor Fisher Stevens. O filme teve produção de Sidney Kimmel, Tom Rosenberg, Gary Lucchese e Jim Tauber. O roteiro do filme foi escrito por Noah Hawley e teve distribuição da Lionsgate Entertainment. O filme Amigos Inseparáveis foi lançado no dia 12 de outubro de 2012 nos cinemas norte-americanos, chegou ao Brasil no dia 1º de fevereiro de 2013. Seu orçamento foi de 15 milhões de dólares com uma bilheteria de 5 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um prejuízo de 10 milhões de dólares, o que, na minha opinião, foi um pouco injusto porque não é um filme ruim. É um filme até que bom, é uma comédia misturada com ação e, assim, é ótimo para passar o tempo, é 1h30 de filme, ou seja, é um filme curtinho, não é um filme muito longo, dá para assistir de boa, 1h30 já pronto, já foi o filme. É um filme, assim, que eu gostei muito, assim, eu li a sinopse do filme, eu achei, um filme mais ou menos. Eu me surpreendi porque eu achei um filme bastante legal e interessante. E nesse filme, no elenco, nós temos o Al Pacino, que interpreta o Valentine, mais conhecido e como é falado no filme por Vol, que é um cara que ficou 28 anos na prisão por ter matado um cara durante um tiroteio. Ele fazia parte de uma gangue de gangsters, né, vamos dizer assim, ou seja, ele era mafioso. E junto com ele nós temos no elenco o Christopher Walken como Doc, que também, assim como Vol, trabalhou por muitos anos para a máfia, inclusive até ao momento da saída da prisão do Vol, ele ainda trabalha para a máfia, né, mas não por vontade própria. Ele foi meio que encomendado, né? Ele meio que foi designado para a missão de matar o Vol depois que ele cumprisse toda a pena dele de 28 anos na prisão por ter matado o filho do chefe da máfia, que é o Clep Pendas, interpretado pelo Mark Margolis. Ele designou para o Doc o trabalho de matar o Vol depois que ele cumprisse os 28 anos de prisão por ter matado o filho dele durante um tiroteio, né? Máfia, aquela história toda. Já sabe que tem muito tiroteio, muita perseguição, aquela coisa toda. Aí nessa, a bala da arma do Vol acabou acertando o filho do Clependes e acabou o matando. O Clependes, a princípio, pelo que a gente vai entender durante o filme, ele a princípio até queria matar o Vol, mas depois ele pensou bem, não. Eu vou deixar ele cumprir a pena dele na prisão pelo tempo que designarem e assim que ele sair da prisão eu vou matar ele. Tipo, fazer ele sofrer penosamente na cadeia para depois ter sua vida encerrada do lado de fora, né? E o Clepens diz pro Doc que ele tem que fazer isso, que foi por esse motivo que ele deixou ele, Doc, vivo, para poder matar o Vol depois que ele cumprisse a pena na prisão. E que se o Doc não quiser fazer o serviço, vamos dizer assim, aí ele vai dar um jeito de ferrar com a vida dele e o Doc, né? E no filme, nós também temos o ator Alan Arkin como Richard Rich, que junto com o Vol e o Doc era um trio de amigos que no passado aprontaram e tiveram altas aventuras, né? Dentro do mundo da máfia, né? E o personagem Richard, ele está numa casa de repouso quando o Vol e o Doc vão até lá para tirar ele lá dessa casa de repouso, né, também conhecida como asilo, para poder eles darem uma volta por aí, porque uma vez que o Vol já sabe que o Doc vai ter que matar ele, porque o chefão lá da máfia mandou, o Val decide que vai ter as suas últimas horas de vida aprontando, bebendo, se drogando, fazendo sexo, enfim. Que ele vai aproveitar o tempo que ele tem ainda vivo, antes da hora marcada para ele morrer, fazendo várias coisas. Aí o Doc meio que embarca nessa do Val, né? E aí eles decidem se juntar com um amigo deles, que eles eram um trio, né, de amigos, para ir voltar um pouquinho, ressuscitar um pouco das memórias dos velhos tempos. E o Richard vai de boa com eles, né?
O Val e o Doc, eles roubam um carro muito luxuoso que eles encontram na rua. A princípio é o Val que decide que vão levar o carro. O Doc ainda fica tipo meio, não vamos levar esse carro não, esse carro é de não sei quem, a gente vai se meter numa encrenca muito grande. Aí o Val fala, convence ele, o Val é que nem o Ferris Bueller, né? Aquela coisa, não, vamos, não sei o que, sabe? O Val é o Ferris Bueller desse filme. E o Doc, ele seria a representação do amigo do Ferris, o Cameron, né? Que tipo faz as coisas que o outro quer, mas com aquele receio de que alguma coisa vai dar errado, né? E no filme nós também temos a Juliana Gergluis como Nina Hirsch, que é uma enfermeira que é neta do Richard, né? Ela tem umas 2 ou 3 cenas aqui, ela não tem muitas cenas, né? Não tem muito o que se dizer da personagem, porque ela aparece basicamente quando o Val e o Doc encontram ela no hospital, porque o Val, ele teve uma overdose de Viagra, porque ele foi tentar ter relações íntimas com uma prostituta, mas a princípio não funcionou, vocês me entendem? Aí ele decidiu, junto com o Doc, ir até uma farmácia para comprar uma medicação, só que o Val tá meio envergonhado de chegar lá numa farmácia e chegar e falar pro rapaz da farmácia o que ele quer, né? Que é uma medicação para ereção. E aí o Doc decide que eles vão assaltar uma farmácia. Eles aproveitam a farmácia fechada, conseguem entrar na farmácia sem chamar atenção. E aí lá o Doc dá pro Val uma medicação para ereção, as famosas bolinhas azuis, né? E o azulzinho, né? E o Doc aproveita para roubar um monte de medicação para ele. É para hipertensão, para problema de catarata, para problema de não sei mais o que, enfim. Problema de estômago, enfim. Confusão só. Aí, depois disso, eles vão para um bar. O Val toma o remédio dele, né? Para ereção e mais alguns do Doc, porque ele tá afim meio que de se drogar mesmo, legal. E aí, depois ele sente que já tá pronto para ter relações íntimas. Aí, eles voltam pro bordel que eles tinham ido mais cedo. Eles, o Val e o Doc, e aí dessa vez o Val consegue ter relações sexuais com a prostituta. E o Doc não tem relação com ninguém, ele só fica lá aguardando. Nesse mesmo bordel, o Val, o Doc e o Richard, eles voltam mais tarde depois, só que dessa vez o Richard tinha dito pro Val e pro Doc que um dos desejos dele antes de morrer, uma vez que ele já tá doente e não sabe quanto tempo de vida ainda tem, que um dos desejos dele seria ter relação a 3, se é que vocês me entendem, né? Ele tem uma relação íntima com mais 2 mulheres. Aí eles levam o Richard para esse bordel, aí tem a prostituta lá, só que aí só tem uma prostituta disponível. A outra parece que ficou doente, teve que sair. Aí tem a gerente do lugar, que ela não tem relações com os clientes lá, ela só tá lá para gerenciar o bordel, receber o dinheiro, aquela coisa toda. Aí o Richard acaba confessando a Wendy, que é interpretada pela Lucy Punch, que é a gerente do bordel, para ter relações junto com ele e a Oshana, que é a prostituta interpretada pela Catherine Winnick. E aí as duas acabam indo e o filme ele acaba se provando ser o garanhão da cama, e as duas saem totalmente oriçadas, meio que apaixonadas pelo velho, né? E o Val e o Doc ficam impressionados com aquilo. E aí depois disso eles continuam altas aventuras durante a noitada, né? Que o Val tem como a sua última em vida, vamos dizer assim. E aí nesse meio tempo, né? Depois que eles saem do bordel, os 3, eles estão dirigindo no carro, né? E aí do nada eles encontram uma mulher nua dentro do porta-malas do carro roubado, que é a Sylvia, interpretada pela Vanessa Ferlito. E aí o Val e o Doc decidem ajudar ela a se vingar dos caras que violentaram dela, né? Estupro coletivo. Que eles viram ela na rua, agarraram ela e violentaram ela depois de deixar ela largada lá dentro do carro pelada. O Val e o Doc conseguem arrumar umas roupas para ela, depois de um certo esforço, vamos dizer assim. E aí, depois disso, eles decidem ajudar ela a se vingar dos caras. Como eles fazem isso? Eles vão até um galpão, onde eles estão lá escondidos. E aí, eles entram lá, dão uma dura nos caras, né? Aí, depois ela entra lá com um negócio, um taco bem grande na mão.
como aqueles tacos de beisebol, sabe? E ela começa a agredir eles bem no meio das pernas. Aí, assim, essa cena também é sensacional. É uma vingança justa e bem feita, né? Eles não matam nenhum deles, eles conseguem dar uma prensada neles, prende eles lá pendurado no negócio, aí é a hora que ela entra e decide terminar o serviço, né, da vingança. E, inclusive, a princípio, eles queriam se vingar dando um susto neles e pronto. Só que ela não, fazia questão de participar dessa vingança para ter o sabor da vingança, né? Porque eles abusaram dela. Então, ela tá com muito ódio deles, obviamente, né? E no filme, nós também temos a atriz Edson Tinley como Alex, que ela é uma garçonete, né? Que é neta do Doc. A gente só tem essa revelação do meio pro fim do filme, né? Quando o Vol deduz que a Alex pode ser neta do Doc, ele acaba confessando que sim, que é. E também, pelo que a gente percebe do filme, o Doc e a Alex, eles não têm uma relação de avô e neta assim muito próxima, né? Eles aparentemente estão meio distantes, um não sabe muito da vida do outro, né? Mas o Doc sempre vai no restaurante, no lanchonete onde ela trabalha, pra ver ela, né? Pra estar perto dela. E ele sempre pede a mesma coisa pra comer quando ele pede alguma coisa pra comer e pra beber, né? Ela já reparou isso. Ela até conversa um pouco com o Vol sobre o Doc. E, enfim, né? Essa foi minha introdução inicial sobre o filme. Agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Amigos Inseparáveis. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Vol consegue ter relações sexuais com a Ocean. É que nem eu falei, né? Ele tinha ido lá, logo depois que ele saiu da prisão, com o Doc esperando ele do lado de fora, eles vão tomar um café, conversam um pouco, eles vão até o apartamento do Doc. Aí de lá, o Doc sugere pro Val que eles vão até um bordel, vamos dizer assim. Aí o Val fica surpreso, que é um bordel onde a mãe da Wendy trabalhava, né? E o Doc era muito próximo da mãe da Wendy. E eles vão até lá, né? Aí o Doc diz pra Wendy que o Val quer uma festa, né? Vamos dizer assim. Ou seja, que ele quer ter relações íntimas com uma prostituta. Aí a prostituta parece uma mulher loura, bonitona, alta, tudo mais. Aí o Val vai com ela até o quarto, só que ele, vamos dizer, não consegue chegar no finalmente, não funciona. Aí ele sai satisfeito, obviamente, né? E a Wendy e a Oshana ainda ficam meio que dando risada depois que o Vol e o Doc saem, né? E aí é a partir daí que o Vol e o Doc vão até uma farmácia à noite, a farmácia fechada, eles decidem entrar lá, né? Para poder pegar a medicação necessária para o Vol chegar no finalmente, e o Doc, aproveitando que está lá, pega umas medicações para ele, né? É uma cena, assim, hilária e sensacional. Eu adorei essa cena, né? É, assim, sensacional. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Doc e o Vol encontram o Richard morto dentro do carro. Lembra que eu falei que o Doc e o Val vão até o asilo para tirar o Richard de lá para os três terem uma noitada entre amigos, como nos velhos tempos, de quando eles eram jovens, livres, gangsters e tudo mais? Então, o Richard, ele a princípio aparenta que não quer sair do asilo, quer ficar ali, mas depois ele acaba indo com os amigos e os três encontram a mulher pelada dentro do carro, né? Ajuda a mulher a se vingar dos caras, dá umas voltas, foge da polícia, tem um carro, o Richard, ele começa a dirigir aquele carro lá que nem um louco, pensando que tá na pista de Fórmula 1 e a polícia correndo atrás deles, e o Richard dizendo que é isso que ele quer mesmo, que ele quer a polícia correndo atrás para sentir um pouco de adrenalina correndo no sangue, e de quebra matar a saudade dos velhos tempos em que eles fugiam da polícia também. O Richard, ele é bom, ele se prova ser um garanhão das mulheres, se prova ser um excelente motorista, fuja da polícia. Enfim, o Richard, ele é o que menos tem, dos três é o que menos tem cena, mas no fim das contas é o que mais se mostra ser vida louca. Não é? É o mais vida louca, mais Ferris Bueller dos três, apesar do Vol também ter uma
cota de responsabilidade muito grande. O Doc, dos três, é o que se prova ser o que tem mais a cabeça, o que ser o mais pé no chão, né? E ele tá bastante melancólico porque ele não quer matar o Vol, né? Que nem eu já expliquei que o cara lá deu a ordem pra ele matar o Vol. Ele não quer matar o Vol porque o Vol é amigo dele. Mas por outro lado, ele sabe que se ele não matar o Vol, ele, Doc, pode se dar muito mal a pessoas próximas a ele, né? Então ele tá meio que numa linha de fogo cruzado, né? Vamos dizer assim. E aí é basicamente isso, né? E o Doc, que o Vol, depois que eles ajudam a Sylvia a se vingar dos caras, eles estão voltando pro carro e encontram o Richard morto dentro do carro. No filme não fica especificado do que ele morreu, mas levando em consideração de que quando eles chegaram no asilo, o cara tava meio que deitado, com a cara meio cansada e tossindo e reclamando de um pouco de falta de ar, você deduz que ele morreu de insuficiência respiratória ou cardíaca ou infarto, assim. Foi um dessas três situações que ele pode ter morrido. Você deduz que ele morreu por asfixia ou por infarto, enfim, alguma coisa desse tipo, porque ele já estava meio que tossindo e reclamando de falta de ar, ele estava com um negócio na boca. Enfim. E assim, ele tem uma morte e eles não fica triste, não chora, não fica desesperado nem nada. Eles, tipo, morreu, pronto. Né? Assim, me impressionou a frieza com que eles trataram a morte de um cara que era muito amigo deles no passado, que eles fizeram questão de reviver os velhos momentos com ele de novo. Ou seja, não se esqueceram dele, mas não choraram quando ele morreu. E depois eles decidem que vão enterrar naquela noite mesmo o Richard. E aí eles vão até a Nina, né? Que é a neta do Richard. Eles falam que o velho morreu dentro do carro, que eles tiraram ele do asilo para dar umas voltas e aí o velho morreu do carro. E ela não chora, assim, a princípio, ela não fica... Ela só pergunta o que eles foram fazer para tirar ele do asilo. Aí eles falam que ele não aguentava mais ficar lá, não sei o quê. Aí depois, na sequência, eles dizem que tem que enterrar o Richard naquela noite mesmo. Ela acaba concordando, eu não sei como eles conseguem enterrar o velho. Ao lado da lápide da mulher dele, né, que morreu. Tem uma parte do filme que é curioso, que depois que o Richard tem relação lá com as duas mulheres lá do bordel, ele sai de lá e dizendo pro Doc e pro Val que ele não se sente satisfeito, porque foi a primeira vez que ele foi pra cama com uma mulher que não era a falecida esposa dele, né, que ele teve relações com a mulher dele por 40 anos, aí depois ela morreu. E que ele se sente meio que traiu a mulher, mesmo ela estando morta, ele sente que traiu ela, né? Traiu a memória dela. Mas aí fica por isso mesmo. E a morte do Richard, assim, pega desprevenida, né? A princípio eu pensei que ele ia acordar do nada, dar um susto nos dois. Mas aí ficou provado que não. Depois eu pensei que eles iam entrar em colapso, ia chorar, aquela coisa toda. Mas também nada, nem no enterro eles choraram. Só a neta do Richard, que na hora que estão lá fazendo discurso para homenagear o Richard, né? Ela meio que se emociona um pouco, ela quase chora, só quase chora. Ela não chega a chorar em vias de fato, mas enfim. Agora vamos para a nossa oitava melhor cena, que é a cena em que o Doc, o Val e o Richard encontram Sylvia nua trancada no porta-malas do carro roubado por eles. Na verdade, o carro foi roubado pelo Doc e pelo Val. O Richard só entrou lá depois e de gaiato, porque os outros dois puxaram ele para dar altas voltas pela cidade dos States à noite, né? Eles encontram a Sylvia nua, que nem eu falei. Depois eles vão até uma lanchonete, um mercado. O Vol dá um soco lá no cara que é o caixa e rouba as roupas do caixa para poder dar para Sylvia a calça, né? No caso, o Vol, ele deu a blusa que ele estava usando, né? Aí o Richard, depois ele chega pro Doc. É pro Doc, se eu não me engano, é pro Doc. Que ele chega e fica insistindo para ele dar as calças dele. Aí ele fala, eu não vou dar minha calça nenhuma, não sei o que, não. Aí é aí que eles decidem ir até o supermercado lá e o Vol consegue arrancar as caixas do cara do caixa depois que ele cai desmaiado porque ele leva um soco do Vol. Né? Sensacional. Em sétimo lugar, eu fico a cena em que o Doc revela ao Vol que ele, o Doc, recebeu a ordem do mafioso de matá-lo. Matar ele, Vol, há 28 anos atrás, ou seja,
Eles estão tendo essa conversa. Aí o Val pergunta pro Doc: há quanto tempo você tá nessa missão de ter que me matar? Aí o Doc fala: no dia que você entrou pra prisão, o chefe disse que eu tinha que te matar depois que você saísse da prisão. E como ele só saiu depois de 28 anos, ou seja, ele ficou 28 anos à espera de matá-lo, o Val. Tem uma parte do filme, depois que o Val tem uma overdose lá com os remédios, com aquele monte de remédio que ele tomou e tudo, porque ele toma um monte de remédio, aí ele tem ereção, vai pro bordel. Depois do bordel, eles vão para uma boate. O Val, ele ainda paga um mico com as mulheres bem novas, né? Querendo se mostrar o garanhão do pedaço, só que o que elas veem é um velho idoso tarado. Só que aí depois ele pede desculpa e insiste pra uma das moças lá dançar com ele, ela dança. Aí tudo bem. Eu pensei que ele ia passar a mão, alguma coisa assim. Mas não, ele aparentemente foi respeitoso. Depois dali, eles voltam pro carro. Aí do carro, o Val começa aqui meio a dormir. O Doc pega uma arma meio que aponta na direção do Val, né? Na tentativa de cumprir com o que o chefão lá da máfia disse pra ele fazer. Só que aí depois ele não consegue, porque é o amigo dele. Aí nesse meio tempo o Val acorda e diz que não tá se sentindo muito bem. E aí o Doc decide levar o Val pro hospital, né? E aí lá o Val toma uma injeção pra ele poder voltar ao normal, né? Porque ele tomou muito Viagra misturado com outros remédios, né? Aí ele não está muito bem. É sensacional essa cena. Outra cena sensacional, e agora indo para o sexto lugar, é a cena em que o Val decide se confessar com um padre na igreja. Essa cena também, olha, quando eu vi a cena, ele falando todas as barbaridades que ele cometeu, desde o momento que ele saiu da prisão até aquele momento que ele está se confessando, foi sensacional. Aí o cara fala: seu caso não tem muita solução não sei o que, é muito pecado, não sei o quê. A princípio, o padre pensa que o Val foi para lá para se confessar pelos pecados da vida toda. Ele: padre, mais de 60 anos de vida e não ia sair daqui mais nunca. Só quero falar dos pecados que eu cometi do momento que eu saí da prisão até agora. Aí ele começa a falar, né? E a forma que ele fala como ele pecou também é sensacional. Não vou entrar em maiores detalhes, né? E assim, essa parte da confissão é sensacional. E depois que o Val se confessa, o Doc ainda pergunta: mas já? E aí ele te absolveu? Ele: mais ou menos. Aí ele: não vai ter que rezar não sei o que? Ele: não, no meu caso não tem muita solução, não. É sensacional. Bem, agora vamos lá no nosso top 5. Em 5 lugar, eu fico com a cena em que o Doc e o Val roubam uma farmácia. Eu já falei dessa cena bem umas 3 vezes. Cena sensacional. Em 4º lugar, eu fico com a cena em que o Doc e o Val ajudam Sylvia a se vingar dos homens que a estupraram. Essa cena também eu já comentei, muito boa, né? Porque tinha uma mulher pelada lá, eles poderiam também que tentar se aproveitar dela, mas não. Eles se provaram ser homens de honra, apesar de vir do mundo da máfia. Eles não são do tipo que não aceita homem que abusa de mulher. E aí eles rapidamente dão um jeito de arrumar roupas para ela não sair andando pelado por aí, óbvio. E aí depois eles decidem ajudá-la a ir até atrás dos homens que abusaram dela para poder se vingar de uma forma justa. E eles ficam: você fica aqui esperando enquanto a gente vai lá. A gente não sabe o que vai acontecer lá dentro daquele galpão. Ela: não, faço questão de ir. Aí acaba que no fim das contas eles decidem ir na frente e ela vem depois para poder se vingar, né? Sensacional. Em 3º lugar, eu fico com a cena em que o Doc e o Val levam Richard embora da casa de repouso. Eu também já falei sobre essa cena, né? Como eles eram um trio de amigos e a última noite em que o Val acredita ser a última da vida dele, ele quer aproveitar com os seus 2 melhores amigos de longa data, que é o Doc e o Richard, né? Essa cena também é sensacional, um pouco irresponsável da parte deles, porque o velho já tá ali meio doente, meio que no canto dele, mas ainda assim eles dão um jeito de tirar o velho de lá e cometer altas aventuras. Esse filme ele é como se fosse um Ferris Bueller, um Curtindo a Vida Doidado, só que você troca 3 adolescentes por 3 idosos, né? Mas também é sensacional. Em 2º lugar, eu fico com a cena em que o Val sai da prisão e é aguardado pelo Doc na saída. Isso é logo no começo do filme. Essa cena também é muito boa, né? E aparentemente o Doc fica feliz por ver o Val e o Val fica feliz por ver o Doc, enfim.
se cumprimenta com um abraço. É basicamente isso. Essa cena também é muito boa. Mas na minha opinião, e agora plot twist, né? Que já é a cena final do filme. Em primeiro lugar, para mim, a melhor cena do filme é a cena em que o Doc e o Val decidem enfrentar o Clapence e sua gangue. Isso no fim do filme. Porque você fica assistindo o filme, enquanto você vai assistindo, é sempre o Doc e o Val falando do momento da morte do Val, do momento que o Doc vai ter que matar o Val, porque o mafioso ordenou que o Doc matasse o Val. E fica nisso, aí você fica pensando, o que será que vai acontecer? Tem várias possibilidades. O Doc de fato mata o Val. O Doc se mata para não ter que matar o Val e não ter sua família em perigo. Isso acontece muito em filme de máfia. Principalmente no Poderoso Chefão Parte 2, que tem o Pentangeli, né? O Frank Pentangeli, que ele decide se matar para os outros mafiosos não ir correr atrás da família dele, né? Para a família dele não estar mais em perigo, porque uma vez ele morto, não tem a necessidade dos mafiosos ir atrás dele, porque não tem ninguém para sofrer por eles, né? Que seria a pessoa atingida. Enfim, você pensa, ou o Doc mata o Val, ou o Doc se mata para não ter que matar o Val, ou também o Doc mata o mafioso para não ter que matar o Val. Enfim, tinha várias possibilidades. O Val fugir, enfim, os dois fugirem, enfim, os dois se matarem, enfim, tinha várias possibilidades. Só que acabou que no fim das contas a possibilidade foi o Doc combinou com o Val, eles se unirem para acabar com o Clapence e sua gangue, ou seja, matar todo mundo. Mesmo que eles fossem morrer, mas pelo menos morria como dois bons amigos, como amigos inseparáveis. Daí vem o título do filme. O título do filme em inglês é Stand Up Guys, que traduzindo para o português literário fica como Levanta-se, garotos, né? Stand up boys. Levanta-se, garotos, né? Eu acho que o título em português, como raras vezes acontece, Amigos Inseparáveis, levando em consideração o contexto narrativo da história, Amigos Inseparáveis cai muito melhor do que Stand Up Guys, né? Acontece, é raro. Isso acontece de ter modificações para títulos de filme em português, sai melhor do que o título original. É raro isso acontecer porque geralmente eles meio que cagam com a forma que eles vão dar o título pro filme português, né? Que geralmente é um título bem tranqueiro, mas aqui eles acertaram na mão. Porque o título do filme português, ele retrata muito bem a relação do Doc e o Val, que são de amigos inseparáveis. O Richard é só aquele amigo para fechar o trio, né, como um todo, mas assim, que nem eu falei, não tem muitas cenas, mas um pouco de cena que ele tem, ele mostra carisma, mostra atitude, assim. Ele tem ele tem uma certa personalidade, né? Aqui nesse filme, e a cena final do filme para mim é a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida. O Val para mim aqui representa o que o Ferris Bueller representa no filme, que é o grande responsável do filme, que comete altas loucuras, né? Óbvio. O Doc seria o Cameron, que é aquela pessoa pé no chão, que tipo não faz isso porque vai dar ruim, mas tá lá fazendo, mesmo assim, porque ele não quer largar o amigo de lado. E o Richard seria aqui, no caso, que a Sloane é no filme do Curtindo a Vida Doidado, que é aquela pessoa assim que tá meio que dividida entre eu faço isso ou não faço, mas acaba fazendo porque tá acompanhando os outros dois, né? Assim, é uma versão assim, senhor de idade de Curtindo a Vida Doidado. Gostei muito porque se você assistiu Curtindo a Vida Doidado, depois assistir Amigos Inseparáveis, você vê que tem muitas semelhanças, né? Só que troca as loucuras adolescentes por loucuras de senhores de idade que já viveram bastante, né? É basicamente isso. Não tem muito mais ao que se assemelhar, mas é basicamente isso. Bem, enfim. Agora vamos a algumas curiosidades do filme. O filme recebeu muitas críticas mistas. Para quem não sabe, em julho de 2013, ele tinha uma classificação de 36% no Rotten Tomatoes, com base em 107 críticos, com uma média de 5,17 por 10. Ou seja, o filme foi bastante criticado, o pessoal que assistiu lá não gostou, que nem eu falei.
É um filme bom, é um filme gostoso de se ver, é um filme curto, é um filme longo, né? Porque às vezes o filme pode ser muito bom, mas é tão longo, que depois de um tempo você começa a se cansar. E aí isso acaba estragando a sua experiência cinematográfica. Porque quando a gente assiste o filme, a gente assiste com o objetivo de se distrair, ou de aprender uma coisa nova, né? Ou de apreciar novas formas do cinema, né, no contexto geral, mas assim, quando você começa a se cansar, essa experiência vai pro brejo, porque aí deixa de ser uma coisa de eu quero fazer isso pra, já que eu tô aqui, vamos até o fim. Não é esse o objetivo quando você vai assistir um filme, mas enfim. Pra mim essas notas são injustas, pra mim esse filme é um filme bom, até muito bom, de passagem, né, como minha opinião pessoal. E aqui, como uma última curiosidade do filme, eu não achei muita curiosidade na internet. Se alguém quiser comentar depois, não tem problema nenhum. No Globo de Ouro de 2013, esse filme foi indicado na categoria de melhor canção original por Nothing Running Anymore, de John Bon Jovi, né? A trilha sonora desse filme também tá sensacional. Trilha sonora sensacional. As atuações bastante carismáticas. A produção do filme tá boa, a direção também tá boa e nós temos um enredo bastante interessante aqui. Por isso que eu digo que vão lá, assistam esse filme. Filme muito bom. 3 atores, Alan Arkin, Christopher Walken e Al Pacino, estão brilhantemente sensacionais aqui. Vão lá, assistam Amigos Inseparáveis, de 2012.